os sintomas são muito parecidos. Até de repente eu caí assim, como que diz assim, não sou eu, quer dizer, não é o meu mal-estar. É algo que eu estou captando e que eu também tenho que aprender a lidar com isso. Então, nós todos temos isso. Por exemplo, tenho certeza que quando vocês leram, que pessoas leram qual é o tema de hoje, muitos se sentiram mal, porque já estamos entrando em contato com essa faixa já há muitos dias, não somente hoje, ontem. Então, isso é para nós também, para chamar a nossa atenção de como nós somos sensíveis, como nós temos já uma sensibilidade, embora não tenhamos que ser médiums. Porque Allan Kardec disse isso muito claramente, nós não precisamos ser médiums para sentir, para ter a percepção, porque nós somos pessoas que temos a sensibilidade, não é? Então estamos captando, de todos os lugares estamos captando vibrações. Há pessoas que vêm e dizem, então o que eu estou vendo aqui? O que é isso? Eu não quero. Ou então tem outras, como ultimamente eu tive uma conversa, falta de trabalho, então conversas assim muito filosóficas e diz assim, ai, eu gostaria tanto de ver. Espíritos, né? A gente não diz essa palavra, mas quer ver. Aí eu perguntei assim, mas por que você quer ver? Ah, eu quero ver, que eu quero saber como é que é. Só por curiosidade, olha a minha filha assim. Melhor você tirar isso da cabeça, porque a gente não só vê aquilo que quer, a gente vai ver tudo. E aprender a ver, mas e dar só a atenção àquilo que, digamos assim, que é bom, né? E deixar o outro, mesmo olhando, mas sem dar, digamos assim, sem assimilar, isso é muito difícil. Dizer, mas eu só queria ver uma vez. Eu digo assim, não sabe com o que está se metendo, porque é verdade, não é fácil lidar com isso, e todo mundo sabe. E eu sei, existem, muitas pessoas vêm e não sabem lidar com isso. E ainda mais hoje em dia, que também a mídia ajuda muito, porque nós vemos filmes, nós vemos programas de televisão, tudo isso, seriados, está tudo muito aflorado. Quer dizer, você vê nos Estados Unidos séries, mediums, como eles chamam, ou todos isso. E essa minha colega de trabalho disse que viu um DVD ou um filme paranormal. Mas uma coisa eu digo assim, e você comprou o filme? Claro que eu comprei o DVD, eu fui ver, agora eu quero ver o que ela vai contar na segunda-feira, como é que foi. Um DVD bem especial sobre, provavelmente, uma das personagens do filme é sonambúlica, tem mediunidade de sonambulismo. E eu digo, por que vocês compram uma coisa dessa, vocês não têm nenhum esclarecimento, vocês não sabem o que é e ficam aterrorizados? Curiosidade. Então a curiosidade poderia ser o caminho para o conhecimento. Se nós temos a curiosidade, que é uma característica do ser humano, vamos aproveitar, aprofundar. Eu quero saber o que é isso. Por que acontece isso? Vamos estudar. Aliás, se nós estudarmos, é o que o Espiritismo sempre nos, digamos assim, ele nos aconselha a estudar. E Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. Por quê? Se eu sei do que se trata, eu não tenho medo. Não é verdade? Se eu sei que aquilo é um pedaço de queijo, eu não vou ter medo daquele pedaço de queijo. Mas se eu não conheço o queijo, vejo que aqueles queijos franceses, por exemplo, é um exemplo bobo, mas é cheio aí aquele bem assim maduro, dizem, ai que coisa. Mas eu sei que ele é um queijo que é fermentado, que ele só é bom quando já tem uma certa idade, então eu não vou ter medo. É um exemplo bobo, mas é verdade. Então, o estudar é essencial. E por isso que eu não vou agora aqui falar de todas as questões que estão enumeradas, mencionadas no Livro dos Espíritos, que começa, que é o título a influência oculta dos espíritos sobre os nossos atos e nossos pensamentos. E começa com a pergunta 459 e termina com a pergunta 471. Eu posso aconselhar a todos vocês a lerem isso, porque ali tem todas as explicações, não precisa nem perguntar mais, porque está tão claro. Eu só gostaria de dar alguns exemplos de como funciona, porque nós vivemos nos dois mundos. Nós vivemos na nossa Terra, que é física, material, mas estamos sempre em contato com o mundo espiritual, com a energia. Tudo é energia.
Nós não temos como nos separar, viver uma vida só material, porque não existe. Não existe. Há pessoas que dizem, eu não acredito em nada. Se eu não vejo, não acredito. Como Tomás, né? Que era o santo, o apóstolo que dizia assim, eu só creio que eu vejo. E hoje em dia, nós podemos dizer até, eu acredito mesmo não vendo, porque eu sei. Isso quer dizer o quê? Eu estudei, eu sei. E continuando nessa linha de pensamento, a ciência hoje em dia nos proporciona muitas provas sobre a imortalidade da alma. O que acontece? Se vê, às vezes, tiram fotografias, se vê um espírito que está ao lado. Isso com máquina fotográfica normal, nem é aquela Killian que antigamente existia. Então, temos aí provas de que somos seres imortais e que em redor de nós todos há muitos de nós, muitos espíritos, que são espíritos familiares, que são também espíritos com quem não temos ainda dívidas, muitas às vezes, e eles chegam perto de nós e nos cobram. E também tem aqueles outros que eles querem? Eles querem nos atrapalhar. Sobretudo quem trabalha no movimento espírita, ou quem trabalha para o bem. Porque existe uma falange que não quer absolutamente que o bem vá, que haja um progresso, que o ser humano progrida em direção ao bem, em direção a Deus, ao amor, ao perdão. Se nós sabemos que esses espíritos, essa falange de espíritos, são homens que viveram na Terra, então o que nós deduzimos? Deduzimos que quando se morre, não se melhora automaticamente. Se eu moralmente hoje penso assim, sou uma pessoa ruim, eu ainda vou ser ruim do outro lado também da vida. Então isso aqui é muito importante de nós sempre pensarmos nisso, de que a morte não é o fim. A morte é só, como o Divaldo bem diz assim, é o passaporte para a vida. A vida continua. Então, podemos citar vários exemplos. Eu tirei alguns exemplos de uns livros que eu estava lendo. Por exemplo, no livro do Divaldo Pereira Franco, Sementeira da Fraternidade, que vários espíritos escreveram por ele, tem uma história que é muito interessante. E a história tem a ver justamente com isso, com a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, nossos atos, sobre as nossas condutas. Então, era uma reunião no plano espiritual em que estavam elaborando planos para atrapalhar os trabalhadores no bem. Todos aqueles que se dispuseram a trabalhar, seja na seara espírita, seja em qualquer lugar, fazendo bem, eles têm que ser combatidos, segundo o plano espiritual inferior, naturalmente. Então, eles estavam lá elaborando, pensando como é que nós podemos fazer isso, como que nós podemos influenciar mais ainda essas pessoas para elas deixarem esse negócio de fazer bem, de querer amar, de querer perturbar. Queremos perturbar, não, de perdoar. A perturbação é perdoar. Então chegou um espírito muito experiente e disse assim, e pergunta assim a esse grupo, mas esses cristãos aí que agora estão tão assim, estão atuando na Terra, são homens e mulheres? Aí eles dizem assim, sim, por quê? Aí esse espírito muito experiente diz assim, então não tem problema nenhum. É fácil. É muito fácil influenciá-los. Mas como que é possível? Tríplice. Ele chama isso de, deixa eu ver aqui, teste tríplice. E como que você pensa que se poderia influenciar esses seres, os encarnados? Muito fácil. Então, primeiro, tem três. A vaidade, o dinheiro e o sexo. A verdade é que ele diz assim, a vaidade, nós podemos influenciar o ser humano dizendo que o trabalho que ele faz é maravilhoso, enchê-lo assim de elogio, para que a vaidade, né,